cria uma ideia de que, por exemplo, para fazer alguma coisa eu preciso parar para fazer por algum tempo. Para fazer uma atividade que você vai movimentar o corpo, você não precisa mais do que 1 minuto. Então, se você fizer sentado na cadeira, se você levantar e sentar na cadeira 10 vezes, você já está fazendo um movimento. E é já um exercício. Então não adianta só você ter um neurotransmissor sendo produzido, você precisa melhorar a sua performance de recaptar esse neurotransmissor. Fala galera, de volta aqui com o podcast Cura pelo Hábito, eu sou Cláudio Cotter. Fala Rafa, beleza? Fala pessoal, estamos aqui de novo. Rafael E Ferreira. Bora gravar, bora falar sobre os assuntos importantes e pertinentes aí para mudar a vida, para ajudar a melhorar a vida, né, Cláudio? Hoje a gente vai falar de uma notícia, um artigo científico bem interessante da School of Life Brasil. São dados de saúde mental do Brasil, bem interessantes. O objetivo principal desse estudo era entender como as emoções, pensamentos e comportamentos influenciam o dia a dia do trabalho, especialmente saúde mental, realização, propósito e esgotamento. E aí eu trago para você alguns dados aqui bem interessantes desse estudo, que foi feito no primeiro mês desse ano, então é super atual. De 2025. 2025, 774 profissionais. É um estudo bem relevante, um número bem alto, né? Uma coleta de dados. Metade eram líderes e metade liderados. E o principal dado desse estudo é que aumentou 7%, de 21% para 28% as pessoas que dizem não estar felizes no trabalho, no ambiente de trabalho. Elas relatam infelicidade entre os líderes. Bem interessante esse dado. E, bom, queria saber primeiro o que você acha disso, Rafa, como isso impacta no nosso trabalho, porque a gente trabalha com essas pessoas, né? Esses são os nossos pacientes. E esses pacientes vêm com dor pra gente. É isso? Exato. E aí isso é interessante porque quando a gente fala assim, 7%, quando a gente olha esse número, a gente fala só 7%, não, 7% é pouco, né? Mas 7% de quanto, né? E outro detalhe é que 7% com insatisfação. Só que em números desse estudo mesmo que eles trazem, o uso de medicamentos psiquiátricos para questões de crise de ansiedade, estresse e burnout aumentou nos líderes, que no número aumentou de 18% para 52%. E nos liderados aumentou de 21% para 59%. Então a gente olha, né? Então fala assim, 7%, 7% é muita coisa, porque olha só, dentro desse 7%, o quanto se aumentou o uso de medicamentos para lidar com questões emocionais. E aí isso é um processo, e aí como o Claudio falou, são os pacientes que chegam pra gente com dor. Porque aí você fala, mas com dor, o que tem a ver a alteração emocional com a dor? Tudo a ver, quando a gente fala de psicossomática. Então todas as coisas que são psíquicas, emocionais, no soma, no corpo, se somatizando. Então a relação mais direta que a gente pode ter com isso é a gente falar sobre o estresse. Se a gente tem uma questão de estresse crônico, o estresse crônico aumenta todas as substâncias inflamatórias no corpo. E se aumentou a substância inflamatória no corpo, em algum lugar a dor vai aparecer. Não só a dor emocional, mas a dor física também, né, Cláudio? Então, isso é uma realidade muito forte e a gente tem tido mesmo, eu tenho, assim, um grande aumento de pacientes com dor, e aí quando você correlaciona, realmente tá sempre com alguma questão de estresse, alguma questão vinculada a trabalho, pressão, sabe? Sempre parece que tá cada vez pior. O cenário no Brasil, quando a gente olha das empresas, realmente assim, não melhora, tá cada vez pior. Eu tenho, assim, vejo líderes e liderados, muitos pacientes, e sempre falando, pô, tá difícil, sabe? E aí parece que cada vez tá pior, a cobrança é maior, não adianta, parece que nunca tá satisfeito, a meta dobra, né? Até a meta triplica, e você fala, meu, como que eu vou bater essa meta se eu não tô batendo nem a... E esse estresse, essa geração de estresse, é uma carga muito grande, e isso, na minha opinião, aí é um dos grandes motivos dessa pesquisa mostrar esse é um grande aumento de burnout, crise de ansiedade, porque o estresse é que vai gerar esse todo o processo. Então é como as pessoas conseguem fazer essa gestão da inteligência emocional
e para conseguir lidar com essas situações do dia a dia sem adoecer, né, Cláudio? É, e aí eu trago um dado interessante de 2 semanas atrás, que foi exatamente sobre isso a palestra que eu dei para a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, a nacional. Né? Então, o meu objetivo com essa palestra, e tem sido o meu objetivo de vida praticamente, porque nós como físios, a gente tem essa visão muito clara do quanto o movimento é importante, de quando se movimentar, dar intervalos no seu trabalho, né? Não ficar o dia inteiro sentado, intercalar tempo de tela com outras atividades, colocar exercício aeróbico, colocar exercício de força, exercícios em geral, mas também movimentação, porque tem diversos fatores em relação a equilíbrio dessas substâncias, né? Que são os neurotransmissores, que ajudam a regular o nosso organismo. Inclusive, exercício aeróbico, um dos dados que eu sempre falo, eu acho muito importante dizer isso para as pessoas, porque quando uma pessoa toma o antidepressivo, ela pode ver assim, tudo bem, eu tô com depressão, ou tô com dor, porque os médicos recomendam antidepressivo para dor também hoje em dia, é bem comum isso. Então, eu vou ter o efeito do remédio, vou melhorar. Um dos efeitos do antidepressivo é aumentar os receptores que recaptam a serotonina na sinapse, na ligação entre os neurônios. E as pessoas acham que pronto, suficiente, melhorei com o remédio, eu posso continuar tomando remédio pro resto da minha vida. E elas não retornam no médico para saber o que elas têm que fazer na sequência. Talvez às vezes as consultas são muito rápidas, às vezes não dá tempo de explicar direito o paciente, às vezes o paciente não entende tudo no primeiro dia, né? Às vezes é muita informação para o paciente. E a verdade é que o exercício tem esse mesmo efeito do remédio, de aumentar os receptores lá na sinapse que vão ajudar na recaptação da serotonina. Então não adianta só você ter o neurotransmissor sendo produzido, você precisa melhorar a sua performance de metabolizar isso, recaptar esse neurotransmissor. Não adianta só você ter o neurotransmissor sendo produzido, você precisa melhorar a sua performance de metabolizar isso, recaptar esse neurotransmissor para manter a sua percepção de sensação boa que esse neurotransmissor traz. E o exercício tem o mesmo efeito do remédio. E aí o que as pesquisas mostram é que quem combina o remédio com o exercício, com o tempo consegue ir desmamando, deixando o medicamento e permanece só com o exercício que vai ter o mesmo efeito. Então, assim, o que eu estou falando aqui? Não é que você não precisa do remédio. O que eu estou falando é que o exercício junto com o remédio tem um efeito melhor. Todas as pesquisas mostram isso. Tem um efeito melhor do que só o remédio. Sim, E sem dúvida. só o exercício funciona? Funcionaria, mas tem pessoas que estão num estágio já da doença tão avançado que precisam do remédio para ajudar a tirar o pé da lama lá naquele início. Aí o remédio ajudou no início, você fez o exercício, então os dois combinados vão ter um efeito melhor. Então não faz sentido você não usufruir desse benefício que é um remédio natural. E aí como fazer isso, né? A gente sempre fala aquele 1% ao dia, né? Não, você não precisa fazer, a recomendação é fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Só que você colocar isso como meta inicial às vezes vai ser super desafiador para você começar 150 minutos de exercício por semana. Então você vai colocando movimentação no seu dia a dia, você vai colocando uma caminhada até a padaria, em vez de carro você vai caminhando, vai colocando uma carga a mais no seu dia a dia, carrega um pouquinho de peso, vai sentindo como isso gera estresse no seu corpo, se causa dor você evita o peso. Então, tudo isso é importante, você ir se auto-percebendo, né, essa autoconsciência, para entender se aquilo está sendo bom ou está sendo demais para o seu corpo. Porque cada um vai aguentar uma carga diferente, não tem que ficar se comparando com os outros. Mas meu amigo aguentou, por que eu não estou aguentando? Né? Então, acho que esses são assim, dados bem relevantes que a gente tenta trazer sempre em palestra, em consultas, que ajudam os pacientes a entenderem o quanto o movimento ajuda no tratamento para até parar com o tempo de tomar o remédio, né, Rafa?
Aqui no Cura pelo Hábito, a gente quer trazer para vocês soluções que podem ser viáveis para trazer um benefício na sua vida. Então, uma das soluções é você começar a repensar se você se encontra nesse caso de estar nesse estresse crônico, com ansiedade, até já chegou em quadros mais elevados, mais graves, né? Que a gente fala que é o burnout, a depressão, enfim, as alterações que você vai precisar de uma ajuda aí médica, uma ajuda toda de uma rede de apoio da saúde, mas de fato é você pensar que o que você precisa, né? Você precisa da saúde, você precisa do seu corpo, do seu organismo e até da sua cabeça, né? Assim, dos pensamentos. Você tem que estar com saúde para você poder fazer qualquer coisa na sua vida. Às vezes a gente vai falar, mas eu não tenho tempo, mas não dá. Então, acha lá os seus 10, 15 minutos por dia, ou acha os seus 15 minutos 2 vezes na semana e uma vez no final de semana, para você fazer um movimento mesmo, uma atividade, não precisa ser nada muito elaborado, mas é que, como o Claudio falou, faz esse 1%, esse movimento. Se eu começar com 15 minutos, 3 vezes por semana, duas, já é uma grande mudança para aquilo que não está sendo feito. E com o tempo você vai sentindo o benefício e você vai conseguindo incluir, introduzir de uma maneira que você vai administrando a sua rotina para que você possa fazer com que essa prática do exercício seja algo mais presente no seu dia a dia, né? E isso, sem dúvida nenhuma, através do movimento, vai trazer um grande benefício, né? Ah, mas eu não tô com problema, não tô, né, sentindo nada que tá me incomodando. Maravilha, que bom, já começa a fazer então o exercício se você não faz, que é preventivo, né? Né? E vai trazer uma ajuda. Manda aí, Claudio, fala aí. Eu queria comentar duas coisas sobre o que você falou. A questão da organização de tempo e a questão de como colocar a atividade na vida. Primeiro, em relação à organização de tempo, uma coisa que eu falo muito para os pacientes é conectar atividades, né, de movimentação com alguma coisa que você já faz. É um negócio de conectar hábitos, bons hábitos com hábitos que você já tem no seu dia a dia. Então, porque é muito difícil você colocar um hábito novo substituindo um hábito ruim. Por exemplo, você está assistindo TV no final do dia, aquele horário que você abriu no Netflix lá, está assistindo um filme. Muitas vezes o que eu mesmo faço, eu pego aquele rolo de liberação miofascial, sabe? Coloco no chão, na frente da TV. Então eu tô assistindo minha série. Em vez de estar no sofá, ficando com o corpo mais duro, eu tô lá soltando um pouco minha panturrilha, soltando um pouco minhas costas. Então você tá fazendo um pouco de movimentação ali enquanto tá assistindo o filme. Primeiro, ganho enorme com isso. Você tá se movimentando num período que você estaria totalmente parado, numa posição lá toda curvada no sofá. Segundo, em relação a como colocar isso pensando na parte mais social. É muito mais fácil, né? Porque as pessoas falam aqui que os motivos para elas sentirem infelicidade são relacionamentos tóxicos, falta de propósito, falta de plano de carreira, né? Até a parte do salário, alta pressão por resultados. Então, assim, como a gente desestressa, como a gente sai disso? Muita gente acaba, por exemplo, indo fazer happy hour final do dia, acaba bebendo álcool e vai dormir mais tarde. E isso cria um ciclo vicioso. Não é que não é para fazer, mas isso cria um ciclo vicioso onde você está ainda mais estressando o seu corpo ao invés de desestressar o seu corpo. E uma coisa que ajuda muito é se conectar com pessoas que tenham hábitos bons. Então, por exemplo, uma ideia, né? Tem clubes de corrida, equipes de treinamento esportivo, essas coisas são muito legais e tem para todo tipo de pessoa. Tem para quem está começando, tem para quem quer performance, tem para quem só corre, tem para triatleta, tem para quem está só caminhando, tem grupos de caminhada. Então, assim, tem todo tipo. Tem o pessoal do Tai Chi Chuan que vai para o parque fazer yoga, Tai Chi. Tudo isso é válido. Então, assim, então, quando você tem a conexão com pessoas, natureza, vai para um parque, tem parque distribuído em toda a cidade, aí
já fica muito mais fácil e tem a vantagem de você criar conexão com essas pessoas, que já é um fator que vai gerar a liberação de outros neurotransmissores super importantes, né, que vão também ajudar no reequilíbrio do seu corpo, vão te motivar muito mais de sair de casa para fazer exercício, porque você vai encontrar aquela amiga, aquele amigo que está lá fazendo atividade. Então, assim, diminui aquele negócio dos relacionamentos tóxicos e aumentar os seus relacionamentos que são benéficos, né? Eu acho que é bem nessa linha, sabe? Tipo, mudar a vida mesmo, ir devagarzinho mudando algumas coisas na vida, acho que funciona super bem com muitas pessoas. Os meus pacientes que têm aderido a essas ideias têm tido muito resultado. Fico muito feliz, assim, de poder contribuir também nessa, porque a gente é físio, mas a gente acaba sendo também um orientador de mudanças de hábitos diários, né? Que é o nosso objetivo com Cura pelo Hábito, assim. E isso muda completamente o corpo, diminui a sensação de dor, é incrível, né? Essa mudança. E outra coisa também, assim, vamos colocar, não, mas eu não tenho tempo mesmo, não tem jeito, não dá. Então tá, então faz o que você pode fazer dentro da sua casa. Então assim, é igual a gente fala assim, às vezes as pessoas, a gente cria cria uma ideia de que, por exemplo, para eu fazer alguma coisa, eu preciso parar para fazer por algum tempo. Então vamos supor, vou ler um livro. Então eu tenho que parar pelo menos ali meia hora, uma hora para ler um livro. Mas e se você ler uma página? Né? Quanto tempo você vai demorar para ler uma página? Talvez, sei lá, 2, 3 minutos. E aí você marca aquela página e vai fazer outras coisas. E depois você, em algum outro momento, lê mais uma página. Vai demorar? Vai demorar mais tempo. Mas você está lendo. Você está fazendo um movimento. Então, às vezes, a gente quebra essa coisa do exercício. Claro que, para você fazer uma atividade aeróbica, aí você tem algumas especificações. Mas para fazer uma atividade que você vai movimentar o corpo, você não precisa mais do que 1 minuto. Então, se você fizer sentado na cadeira, se você levantar e sentar na cadeira 10 vezes, você já está fazendo um movimento. E é já um exercício. Né? Se você fala assim, vou pular a corda 3 minutos, pode pular, pula a corda 3 minutos. Ou eu vou fazer uma flexão de braço, ou vou fazer um abdominal, não importa. Você já está fazendo algum movimento. Né? Então, quando a gente coloca essa coisa do tempo, mas se você fizer né, você escolhe assim, agora eu vou fazer uma flexão. Você vai demorar 3 minutos, pronto. Aí depois de um tempo você fala, agora eu vou fazer um abdominal, agora eu vou fazer alguma coisa. No final do dia, você fez alguma coisa, né? Você fala assim, mas vai ter o efeito? O efeito que você precisa é começar. O efeito que você precisa é dizer pro corpo, existem alguns movimentos. E isso vai ser benéfico. E aí talvez você depois de um tempo vai sentir a necessidade de começar a fazer por mais tempo. E aí você vai conseguir achar esse tempo. Então, vamos quebrando, começando quebrando essas barreiras do não dá tempo, eu não tenho tempo. Então, vamos quebrar isso da mente. E vamos colocar dentro dos 2, 3 minutos do que vão se passando, como por exemplo agora, que você talvez esteja vendo esse vídeo, que já tenha passado 2 minutos aqui que a gente está falando, e você está fazendo a movimentação. Né? Então, é muito. Os minutos, quando a gente olha para as coisas menores, fica mais fácil. Né? Como tem no Tao Te Ching, fala assim, aquilo que é grande, um dia começou pequeno. Né? Então, aquilo que é difícil, um dia começou fácil. Então, esse processo do que tem muito no Ikigai, vai andando 1%, vai fazendo 1%, vai mudando de pouquinho, que as coisas acontecem. Então, pessoal, nesse primeiro momento aqui, movimentação então, é fundamental para ajudar a melhorar o processo da saúde mental, né? E da saúde do corpo físico também, que vai somatizar, né, Cláudio? Olha que engraçado, não, olha que curioso isso. Eu estava lendo um artigo sobre corrida e sobre o quanto você corre na semana. Não é muito assim a somatória de tudo que você corre na semana que vai ser o que vai aumentar as chances de você ter uma lesão. É lógico, se você for correr com muito mais intensidade, é um fator que vai levar a aumento de risco de lesão. Mas assim, um dos principais fatores que eles encontraram num estudo que eu estava lendo essa semana era você, em uma sessão,
aumentar mais do que 10% do que você está acostumado a correr naquela sessão da semana. Então, por exemplo, principalmente qual o treino mais provável de acontecer isso? No treino longo do final de semana, onde você está correndo a maior quilometragem da semana. Porque normalmente o corredor vai correr, quem está treinando para uma maratona vai correr de 8 a 12 quilômetros, no máximo 15 durante a semana. E aí vai chegar no final de semana, vai correr de 20 a 36 quilômetros normalmente. Nesse treino, que é o mais longo da semana, se você aumentar mais do que 10%, eu não lembro qual a porcentagem que você aumenta de chance de ter uma lesão, mas aumenta muito o risco. Quanto maior a porcentagem que se aumentar essa corrida mais longa da semana, maior a tua chance de lesão. E eles falam que o ideal é no máximo 10%. Então, se você pegar 10%, porque 10% no período de uma semana, né? Cada semana a gente tem o treino longo, então se pegar 10% e dividir por 7, dá 1, alguma coisa. E aí a gente fala muito dessa 1% ao dia de melhora, né? Assim, o corpo humano não tem muito mistério, tem umas regrinhas que se você não seguir, você vai se machucar. Então é bem interessante isso. Exato. E isso vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer também para as questões agora da falta da inteligência emocional, da gestão das emoções, de como você lidar com isso no dia a dia. E aí a gente tem. É interessante porque assim, quando a gente pega o nosso cérebro, o cérebro acessa as memórias, e memória é programação. Então, a gente tem muitas memórias, e dentro desse processo de memórias, elas vão impactar muito a nossa vida e como a gente responde às situações do dia a dia. Então, essas memórias precisam ser mudadas, precisam ser tratadas, são memórias inconscientes. Mas e aí? O que eu faço então? Mas qual que é o recurso que a gente teria para conseguir minimizar ou ajudar nesse processo do dia a dia? E aí vem uma coisa interessante. Então, na amígdala do cérebro, que é o centro do medo, então a amígdala do cérebro é uma estrutura que está no cérebro que ela vai fazer um reconhecimento, isso é perigoso ou não. E aí isso é baseado em memória. Então se você tem muitas programações, muitas memórias que estão associadas às emoções ruins, quando ele abre o pacote de memória, ele vai reconhecer como perigo. O hipocampo, que é uma área de acesso à memória, ele trabalha com isso é real ou isso é uma coisa passada ou isso já foi, não acontece mais. E aí, quando você tem muitas memórias ali carregadas, esse discernimento do hipocampo, ele atrapalha. Então, quando dispara demais sensação de ameaça, o hipocampo ele perde essa referência de se é uma coisa real, se é uma coisa que já foi, se é uma coisa que está acontecendo. E isso atrapalha também a nossa resposta. Mas aí tem uma conexão muito forte junto com o córtex pré-frontal, que é a de tomada de decisão. E o córtex pré-frontal treinado, então quando a gente treina a nossa capacidade de olhar para as situações, de mexer nas situações, de ressignificar, de mudar a forma de olhar para as situações, mesmo que a gente tenha essas questões programadas, as memórias, os traumas, a gente consegue minimizar o efeito que aquilo tem. Pela nossa capacidade de olhar no córtex pré-frontal que a gente tem. Então, a gente pode treinar isso. Então, tem muitas coisas que são treináveis, e a partir do momento que a gente treina, a gente consegue responder melhor. Ah, mas isso elimina a necessidade de explorar essas memórias inconscientes? Não. Mas já vai ser uma grande ferramenta na sua mão, que você vai poder trabalhar no seu dia a dia, que vai já te trazer uma ajuda para você lidar com várias situações ali que você provavelmente não está conseguindo, porque está com muita pressão, aí você entra na reação de estresse, não consegue pensar. Então é um treino que isso já vai trazer bastante ajuda. E isso é um grande potencial. É aquele negócio de respira antes de responder, né? Porque você dá tempo de chegar no córtex. Porque a resposta imediata que vem da amígdala, você não corticaliza, ela vem como uma resposta reativa ao que está acontecendo. E quando você parar para respirar e você observa aquele negócio de dominar o silêncio, né, que é o que grandes líderes fazem, né? Eles dominam o silêncio. Quando você espera, respira para responder, você corticaliza a resposta. Você acessa
suas memórias mais antigas, você dá tempo pro hipocampo trabalhar ali no seu córtex. E aí você tem tempo do córtex pré-frontal tomar uma decisão mais acertada, porque é o que a gente fala de racionalizar a situação. Então não é, você é muito. Aquele negócio meio errado que a gente tem de falar assim, você é muito emocional, você é muito racional, eu sou muito racional, por isso que eu consigo lidar melhor com as situações. Todo mundo é emocional e é racional. A Exato. diferença é a pessoa que para, respira e dá tempo para o corpo reagir de uma maneira mais racional e a pessoa que reage muito rápido e deixa essas emoções aflorarem. Então também não é bloquear a emoção. É só uma questão de você entender melhor a situação e dar uma resposta melhor à situação. Porque tem Exato. coisas que são mitos, né, que as pessoas criam e começam a achar que aquele negócio de botar um rótulo na pessoa. Essa pessoa é muito emocional. Ninguém é muito emocional ou ninguém é muito racional. A diferença entre uma pessoa que tem reações muito emocionais e a pessoa que tem reações muito racionais é o tempo que ela dá. E assim, é um hábito também, né? Porque Eu quando você concordo. começa a dominar o silêncio e esperar para responder, você começa a dar melhores respostas. Então é uma questão de treinar, né? Aí eu tenho uma que eu também, quando a gente estava nos workshops, eu sempre contava essa, que eu acho bem legal, porque foi uma evolução para mim isso. Eu, no trânsito, para lidar com o trânsito de São Paulo, quando alguém me fechava, fazia alguma coisa, me xingava no trânsito, a minha primeira resposta era tentar ultrapassar a pessoa, eu sentia meu coração aumentar o batimento cardíaco. E era muito nítido para mim essa reação emocional que eu tinha. E aí, com esses treinos que a gente foi fazendo durante todo esse período que a gente foi escrevendo o primeiro livro, eu comecei a racionalizar isso. Eu realizei que eu estava tendo uma reação muito ruim e que eu podia causar um acidente, uma coisa pior, né? Um prejuízo maior. E aí eu comecei. Toda vez que acontecia um evento desse, eu começava a respirar. Eu só ficava treinando respiração. E aí o que eu ficava pensando na minha cabeça era assim: o que isso vai mudar na minha vida? Né? Bem prático. O que vai mudar na minha vida eu ultrapassar esse carro? Essa pessoa só para me vingar que ela me fechou. Não vai mudar nada na minha vida. Absolutamente nada. E aí eu ficava respirando e baixava meu batimento cardíaco. Beleza. Legal. Aí, uma outra vez, acontecia de novo e meu batimento já não subia tanto. Eu já sentia menos a palpitação aqui. E cada vez que acontecia, eu sentia menos a palpitação. Hoje, no trânsito, assim, para aumentar meu batimento cardíaco é muito difícil. Assim, eu já escapei de acidente. Hoje eu ando com um relógio que mede, né? Eu já escapei de acidente, assim, de desviar de acidente, passar estresse no trânsito e olhar assim, o batimento cardíaco tá 50. É. Mas é treino de muito tempo e é lógico, a gente fala muito Todo de dia um pouco, né? treinar fora da situação para ficar mais fácil, porque assim também para lembrar isso na hora, sem você ter treinado fora da situação, é muito difícil. Então você tem que fazer umas mentalizações, você tem que fazer treino de respiração, porque isso não vai acontecer na hora que você precisa, assim, do nada. Você tem que ter Você tem que estar uma mais treinada para poder. progressão. É dedicação, né, cara? No Né? final é treino, dedicação. Então, a nossa dica para, né, então, assim, porque, assim, para a gente isso é um alerta, né, esse aumento de questão de saúde mesmo, saúde emocional, mental, que vai gerar uma série de complicações físicas também, e é um alerta que a gente vê acontecendo, né, a gente já viu um dobrar na pandemia, né, pós-pandemia, essas questões com ansiedade, burnout, estresse, depressão, dobraram. E aí a gente tá vendo que o negócio continua e tá piorando. Então, né, a gente quis trazer aqui hoje para vocês movimentação é importante. Né, a gente tá movimentando cada vez menos, principalmente agora com home office. Então, você mexe menos ainda. Então, se movimenta. Movimento vai trazer ajuda, vai trazer oxigenação, vai trazer produção de vários neurotransmissores, diminui o processo inflamatório. E isso já vai ser um grande recurso para ajudar você a melhorar o seu estado emocional e físico também. E começa
entre as questões, treina de respiração. Em treino de respiração, assim, ó, você tá aqui, tá vendo esse vídeo, para agora e fala, nossa, deixa eu respirar um pouquinho. Respirar um pouquinho, coisa de segundos. E Consciência. começa a treinar. Você vai trazendo isso. E aí no dia a dia, quando você tiver ali os conflitos no trabalho, as exigências, quando vem a carga, para. Antes de fazer qualquer coisa, respira um pouco. Respira um pouco. Aí vai começar a vir um monte de pensamento. Quarto pensamento, no sentido assim de, tá bom, então peraí, deixa eu respirar um pouquinho. E nessa hora eu não vou pensar, eu vou respirar. Então eu vou pensar na respiração, né? Não é que eu não vou pensar, mas. Então deixa eu pensar na respiração um pouco. Pensa na respiração. Coisa de segundos, minutos. Pensa na respiração. E aí vai focando só a mente. A mente vai querer resolver o problema, não tenta. Volta aqui, peraí. Pronto. Agora deixa eu pensar sobre. E isso, aos poucos, vocês vão ver que vai trazer uma ajuda para vocês conseguirem administrando, porque o córtex pré-frontal é muito poderoso. Então a gente consegue minimizar muita coisa, como o Claudio deu o exemplo dele, e eu acompanhei isso total, assim, eu vi acontecer, né, e como a gente faz isso na nossa vida. E, claro, depois, se você também tem as suas questões, tem as coisas que estão pesando, então vai buscar ajuda. E essa ajuda não é só ajuda, quando a gente fala assim, ajuda médica, não é só ajuda com o psiquiatra, com o psicólogo, né, psiquiatra ou psicólogo, mas também vai buscar explorar essas memórias inconscientes. Né? As memórias inconscientes têm muita coisa lá que não é explorada e que está lá programada, e que vai também trazer uma grande ajuda, né? E aí, quem trabalha bem isso são as terapias integrativas. E aí tem várias, né? Mas é só para vocês entenderem que é uma junção. A gente não trata com uma coisa, a gente trata com várias. Né? Então, não é. Então, aqui o que a gente quer é orientar vocês, ajudar para que vocês tenham uma melhora no dia a dia de vocês. E somado a isso, busquem ajuda especializada, porque aí vai ser muito melhor. Tá bom? Então acho que é isso, né, Cláudio? Dentro do que a gente queria trazer hoje, né? Só complementar o que você falou agora, que é lógico que usando terapias vai ter mais resultado e todo tipo de terapia é bem-vinda, né? Algumas são mais físicas, outras são mais da fala. E atividade física também, eu esqueci de falar isso. Então, eu queria falar disso. É, O legal que eu percebo, sendo um profissional do movimento, que eu lido muito mais com movimento do que você, né, Rafa? Você acaba trabalhando mais essa questão da fala e de terapias com acupuntura é, e o que eu percebo muito, a mesma coisa que você percebe às vezes numa sessão que você destrava alguma coisa ali, vem alguma memória, movimentando o paciente eu também percebo isso. Às vezes dependendo, às vezes você coloca o paciente numa postura específica, faz uma movimentação diferente, algum músculo ali relaxa. Às vezes, durante a terapia é muito difícil você exatamente saber qual foi o movimento exato ou a manobra exata que a gente fez de terapia manual, mas às vezes acontece também de destravar alguma memória e o paciente trazer alguma. Nossa, lembrei agora de quando aconteceu tal coisa comigo, que foi, na época, foi um estresse muito grande na minha vida, isso já estava apagado da minha memória, né? E na verdade estava bloqueado. E com movimentação também às vezes a gente consegue. Então, movimenta o corpo de formas diferentes, varia os movimentos. Eu falo muito nessa questão de variabilidade de estímulo que tem esse benefício de tornar o corpo mais adaptável. E essa variabilidade também leva o seu corpo para lugares que ali talvez destrave alguma coisa que você não lembrava, alguma memória é. bloqueada. Então, você pode ver, nada está parado, né? Tudo está em movimento, todas as coisas estão em movimento. Então, nossas células, o organismo está movimentando, né? E aí, quando a gente fica parado nesse global, nesse corpo global, ou com a mente parada também, que é a mente que para de estudar, para de ler, né? Que para de. Que é o estudo mesmo, para desenvolver os processos psíquicos de inteligência e o movimento do corpo para desenvolver essa inteligência corporal, quando a gente para de fazer isso, a gente também vai. Isso vai ser um grande problema. Isso vai trazer dor, vai trazer doença, vai trazer uma série de coisas. Então, o movimento, em todos os aspectos, ele é necessário. Né? Então, não dá. Pode ver, se você dormir, ficar dormindo e tentar ficar dormindo por horas, você vai acordar
você vai ficar com o corpo dolorido, cansado. Aí você vai sentir uma sensação que você vai estar, né, de acabada. Né? Então, por quê? Porque o corpo precisa de movimento, precisa é o equilíbrio, né? É o repouso e o movimento acontecendo em harmonia. Né? E é isso que vai trazer cura, vai trazer saúde. E outra coisa que você falou agora que me lembrou de uma questão importante é eu trago muito também para os pacientes essa consciência entre o que é dor e o que é rigidez. Porque muitas vezes a pessoa acorda de manhã, ela fala assim, nossa, tô com dor nas costas. E aí ela começa a se movimentar, essa dor passa. Então não era dor nas costas, era rigidez. Porque você Né? ficou parado há muito tempo. Quando você tá sentado. Que já era incômodo, né? Quando você fica sentado muito tempo e vai levantar, você fica corpo rígido. Então pode ser que nos primeiros passos você sinta uma dor. Sentado ali, nossa, minha coluna tá incomodando. É rigidez. Esse incômodo da rigidez é mais fácil de trabalhar, porque é só você começar a colocar uma movimentação no seu dia, dar intervalos nas atividades e tudo, que causam a rigidez. Né? Dor mesmo, aquela que te incomoda em longos períodos, ela permanece por muitas horas, independente de você se mexer ou não, ela continua te incomodando. Essa dor, que mesmo você se movimentando, ela continua, aí precisa avaliar com mais profundidade. O movimento também vai ajudar, mas precisa de algumas outras coisas, às vezes de terapia manual, acupuntura, entender o processo de dor, as causas, se tem alguma memória aí que está bloqueada. Aí sim, essa você tem que ir mais fundo para entender. Então é isso, Muito bom. pessoal. Era essa ideia hoje, né, Cláudia, da gente trazer um pouco dessa atenção para esse processo aí, porque de fato só está piorando e a gente tem muito recurso para melhorar e para fazer diferente. É isso aí. Então, deixe comentários, né, Cláudio, aqui com a gente, aí deixem ideias, a gente pode criar vídeos em cima disso e responder também se vocês têm dúvidas, o que fazer. A gente está aí à disposição. E sempre lembrando que os links ficam aqui na descrição, com os livros, com os links para os livros, para todos os nossos conteúdos aí que a gente tem postado, tá bom? Legal, Então, até a Rafa. próxima. Até a Valeu, próxima. Cláudio. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.